Zecharia Sitchin. Os escritos e as evidências pictóricas deixados pelos sumérios remontam a 6.000 anos. Falam e retratam um povo que veio de um outro planeta, que chamavam de Nibiru, e muitas das descrições o apresentam como sendo muito maior, pelo menos um terço maior do que a média dos seres humanos. Portanto, eram gigantes. Este latre cilíndrico sumério de um museu de Berlim é surpreendente por várias razões. Primeiro, ele retrata nosso sistema solar com o Sol ao centro e os planetas espalhados em torno dele. Um fato não conhecido da ciência europeia até cerca de 300 anos atrás. Mostra também o planeta Urano, que nós só descobrimos em 1930. E, incrivelmente, existe um outro planeta que os sumérios chamavam de Nibiru, o que acreditavam ser o lugar de onde os Anunnakis, ou gigantes celestiais, teriam vindo. Se observarmos estas três figuras retratadas aqui, parecem ser quase todas do mesmo tamanho, mas se prestarmos atenção, veremos que esta figura da divindade está sentada, e se calcularmos seu tamanho pela medida dos joelhos ao quadril, verificaremos que ela tem uns 3 metros de altura. É um daqueles que desceu dos céus para a terra. Os astrônomos em busca de sinais de vida extraterrestre prescrutam cada vez mais fundo o universo. Porém, talvez devessem estar procurando o tempo todo, mais perto de casa. Porque é no nosso próprio sistema solar que um misterioso objeto foi recentemente detectado perto de onde os sumérios assinalaram o local do seu planeta Nibiru, o lar dos Anunnakis. Para os que acreditam, isto é uma prova convincente de que os gigantes celestiais são reais. O antigo texto sumério, de uma forma bem ampla, nos diz basicamente que mais de 400 mil anos atrás, esses Anunnakis vieram do espaço e pousaram na Terra, no Vale do Tigre e Eufrates. Começaram por formar uma colônia que chamaram de Éden. De acordo com o Gênesis, Éden, ou Éden, é onde Adão foi criado do pó, e Eva de uma de suas costelas. Outros, porém, têm uma versão mais high-tech sobre como a vida humana começou. Há um tempo, necessitando de mão de obra de trabalhadores, eles alavancaram a evolução empregando engenharia genética. Recolheram o esperma de um dos Anunnakis e o inseminaram no óvulo de uma humanoide primitiva, provavelmente uma dessas primitivas cujos restos arqueológicos estão agora sendo encontrados na África, a famosa Lucy, e eles então produziram um híbrido que acabou se tornando o homem de Cro-Magnon, ou seja, o homem moderno. Diz a lenda que quando os Anunnakis retornaram após vários milhares de anos para ver como sua obra genética se desenvolvera, encontraram na Terra mulheres irresistivelmente atraentes. Está nessa na Bíblia, onde podemos ver, no início de Moisés, quando os filhos dos deuses viram que as filhas do homem eram bonitas, eles as tomaram como esposas. Mais tarde, daqueles ventres, nasceram gigantes. Tão destrutivos eram esses titãs, que os Anunnakis que os geraram decidiram destruí-los. O livro apócrifo de Baruch nos conta até quantos gigantes foram mortos. O livro de Baruch diz: depois o Senhor criou o grande dilúvio, destruiu toda a vida que havia na terra, incluindo os 409 mil gigantes. De acordo com a história, alguns dos titãs sobreviveram. Porém, seu reinado como senhores da terra terminara. Os humanos tornaram-se a espécie dominante.
os gigantes até hoje vivem em nossas memórias, como algo profundamente enraizado que remonta aos primórdios de nossa existência. Para alguns, isto é bem mais do que simples lembranças. Talvez estes sejam aqueles que relatam cada vez mais encontros com gigantes saindo de OVNIs. Estes que acreditam nos assegurarão que os Anunnakis ou gigantes celestiais estão voltando. Nos últimos 10 anos, relatos de avistamentos de OVNIs com ocupantes gigantes têm aumentado. A ex-diretora da Associação Inglesa de Pesquisa sobre OVNIs, Jane Randalls, está familiarizada com as estatísticas. Da análise de 15 mil relatos de encontros com seres, os encontros com gigantes têm aumentado a cada ano desde 1965. E estamos, portanto, recebendo muito mais relatos de seres gigantes sendo avistados hoje do que há 30 ou 40 anos. Muitos acreditam que os livros apócrifos de Enoque têm mais de 5 mil anos de idade. Neles, Enoque escreveu sobre como foi levado aos céus por 2 homens de grande estatura. Nesta jornada celeste, ele também fala do encontro que teve com aqueles que desceram dos céus para a terra. 2 homens enormes surgiram para mim, com uma aparência que jamais eu vira sobre a terra. Suas faces luziam como o sol, seus olhos também eram como uma luz ardente. E eles me ergueram e me conduziram ao primeiro céu. E voavam com suas asas e deram a volta em todos os planetas. Desfilaram diante de mim os mais velhos, os governantes das ordens celestes. Estes grupos trabalham e estudam cuidadosamente o movimento das estrelas. Enoque foi levado aos céus pelo menos por 3 vezes. Em nossa visão atual, diríamos que ele foi levado a uma nave-mãe. Lá ele teve uma conversa com o mais alto, seja lá quem for este superior. Para nós seria talvez o comandante da espaçonave. Em outras palavras, Enoque foi o que chamamos uma vítima de abdução extraterrestre. Isso pode parecer uma interpretação fantasiosa de um texto escrito há muito tempo. Por outro lado, relatos atuais de pessoas que alegam ter sido abduzidas não são muito diferentes. Os adultos tinham de 1,80 a 2,70 metros de altura, tinham cabelos brancos, pele clara, eram quase albinos, olhos azul claros, vestiam muitos brancos e eles não usavam qualquer tipo de calçado. Sua fala podia tanto ser audível como também telepática. Eu consultei o manual do proprietário que veio junto com o meu cérebro e em nenhum lugar, nem em letra miúda, está escrito que sonhos só ocorrerão entre o horário das 11 da noite e 8 da manhã. E, de um modo geral, sim. Porém, sabemos que o cérebro pode gerar imagens extremamente vívidas, coisas extremamente reais e animadas que são alucinações. Porém, casos ocorridos na cidade russa de Voronezh não podem ser tão facilmente explicados. Neste caso, havia pelo menos 20 testemunhas. Poderiam estar todas sonhando o mesmo sonho em plena luz do dia? Em setembro de 1989, algo aconteceu na cidade de Voronezh, 320 quilômetros ao sul de Moscou, que chamou a atenção da imprensa mundial. Durante várias semanas, estranhas luzes foram vistas sobre a cidade. Depois, em 27 de setembro, noticiou-se que uma espaçonave pousou em um dos parques públicos da cidade e de dentro dela emergiram 3 figuras de extraterrestres. Nada remotamente parecido com isso ocorrera antes em Voronezh. Antes de vir para a América em 1990, o jornalista ucraniano Paul Stonehill cobriu o caso Voronezh para a imprensa internacional. Os melhores pesquisadores de fenômenos anômalos de Voronezh, incluindo cientistas, geólogos e também alguns militares, foram imediatamente ao local. Logo em seguida, estavam lá no dia 3 de outubro estudando e coletando espécimes. O encontro tornou-se a sensação da mídia, na rede nacional de televisão e na imprensa mundial. Не было, мы выходили, потому что не было до сих пор в Воронеже
Desenhos feitos pelas crianças que lá estavam reproduzem bem o fato. Isso atraiu a atenção da mídia de todo o mundo porque foi efetivamente endossado pela TASS, a agência soviética de notícias, que até então nunca dera crédito a esse tipo de história. Eles tiveram a oportunidade de conversar com muitas das testemunhas oculares, adultos, crianças, policiais, professores, estudantes e cientistas. E haviam visto OVNIs semelhantes, ou mesmo com outros formatos. O consenso era de que seres gigantes saíram da estranha nave, fizeram algumas pesquisas por Voronezh, retornaram à nave e partiram. Pela primeira vez tínhamos um grupo genuinamente grande de pessoas, todas concordando entre si ao descrever a aparição desses gigantes. Então não era um caso de simplesmente acreditar numa única testemunha ou não. Aqui não era possível deixar de acreditar neles porque eram tantos e todos dizendo a mesma coisa. Ele estava de pé, não muito longe da rua principal da parte sul do parque, e vi esse objeto voador a uma altitude aproximada de 200 a 250 metros. Ficou numa mesma altitude e não se moveu horizontalmente. Aquilo me despertou interesse, porque não podia ser um balão meteorológico. Escutei um ruído agudo, talvez de alguma máquina de perfuração em operação, como se estivesse abrindo um buraco no chão. As criaturas começaram a sair. Não pareciam muito humanos. Eram muito mais altos que humanos. Eles tinham ombros, mas eu não via a cabeça. Ele era enorme, realmente enorme, maior do que nós. Era uma figura imponente. Em 1989, Sergei Makarov era um dos estudantes que estavam no parque de Voronezh. Lembro que uma multidão juntou-se em volta do lugar. Todos ficaram assustados, estavam pálidos. Eu fiquei perplexo. Denis Murzenko também era um dos meninos no parque naquele dia de setembro de 1989. Eu vi alguns vultos lá. E também vi um homem estranho. Externamente parecia como qualquer outro homem, só que era enorme. Instantes depois ele subitamente desapareceu. Eu não tive dúvidas de que o OVNI e os gigantes eram de verdade, porque eu os vi. Mas algumas vezes, quando me lembro, me parece uma espécie de conto de fadas. O que estamos vendo hoje é muito parecido com o que vimos ao longo de toda a história, não é nada novo. Qualquer coisa relacionada com o fenômeno OVNI hoje é algo que sempre aconteceu. Pode ser encontrado na antiga mitologia de todas as partes do mundo. Nós temos as investigações e, naturalmente, em alguns casos temos pinturas em cavernas de seres com a aparência de gigantes e até pegadas gigantes. Eu diria que existiu algo no passado e que este algo era muito maior do que os nossos terráqueos normais. Teriam eles sido nossos pais? Eles foram os patriarcas que vieram antes de nós e são citados em todas as lendas. Os gigantes, os olímpicos que vieram antes de nós. Fantasia, gigantes ocupam nossa consciência coletiva desde que eu possa me lembrar. Mas teria uma raça de gigantes habitando realmente a Terra? Os textos antigos, bem como algumas evidências, sugerem que sim. E seria possível que genes recessivos, existentes nos homens de 2,10 metros e 2,50 metros que caminham entre nós hoje, estivessem relacionados à antiga raça dos gigantes? Agora, com relatos como os dos gigantes de Voronezh, ficamos imaginando se talvez os deuses gigantes dos sumérios não estariam voltando.
Mas, sejam eles reais, imaginários ou alegóricos, uma coisa é certa. O mistério e o mito dos gigantes nos